Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para resolver o exercício 3 e o exercício 4 da segunda fase do exame de MACS de 2025. Diz o exercício 3. O trailer das linhas de Torres 100, ou seja, LT100, pretende homenagear as linhas de Torres classificadas como Monumento Nacional. O LT100 tem uma extensão máxima de 100 km num percurso de Torres Vedras a Vila Franca de Xira e integra, entre outras, uma prova de 100 km de extensão realizada individualmente designada por K100. Uma prova com 100 km de extensão realizada em estafetas por equipas de 2 pessoas. E atenção aqui, isto é importante. Equipas de 2 pessoas, designada por K100/2. Uma prova de 50 km de extensão realizada individualmente, designada por K50. Na tabela 3 apresentam-se os valores monetários das inscrições por pessoa, em função da prova e da data de inscrição, e o valor a adicionar à inscrição caso o participante deseje reservar transporte entre o local da meta e o local de partida. Ok? Repararam que temos equipas que nesta prova que tem 2 pessoas e o preço na tabela está efetuado por pessoa, ok? Então, uma empresa de Torres Vedras, para incentivar a participação no LT100, anunciou que comparticiparia 60% do total das despesas referentes à inscrição e ao transporte dos seus trabalhadores. Admita que desta empresa se inscreveram 2 trabalhadores na prova K100, um em setembro de 2024 e um em janeiro de 2025. Bem, nós vamos resolver o exercício pontinho por pontinho, calmamente. 2 trabalhadores, prova K100, um em setembro de 2024. Setembro de 2024, 60 euros. E um em janeiro de 2025, 90 euros. Então, ok, tenho aqui e 60 mais 90, 150 euros. Ou depois diz o seguinte, uma equipa de trabalhadores, mais uma vez eu sublinhei aqui equipa de trabalhadores na prova K100/2 em dezembro de 2024. K100/2, dezembro de 2024, 40 euros. Como é uma equipa, são 2 pessoas. 40 mais 40 dá 80. Ok? 4 trabalhadores na prova K50 em outubro de 2024. K50, outubro de 2024, 35 euros. Ok, então são 4 vezes 35, ou seja, 140 euros. E no final aparece o quê? Apenas os 2 trabalhadores que se inscreveram na prova K100 não reservaram transporte. Determina o valor em euros como participado pela empresa. Ok, então, se estes não reservaram transporte, estes reservaram e estes também. Então vamos ver. Transporte de 2 pessoas, porque é uma equipa, será 4 mais 4. Reparem bem que os transportes aqui, para estas 2 provas, são 4 euros. Então, 8 euros de transportes aqui. Para estes 4, transporte 4 pessoas na prova K50 custa 3 euros. 4 vezes 3, 12. Então, quanto é que foram as despesas no total? Bem, pago no total são os 150, mais os 80, mais os 140, mais os 8, mais os 12. No total são pagos 390. Como a empresa participa 60%, a gente tem que fazer 390 vezes 0,6 ou 390 vezes 60 a dividir por 100 e o resultado dá 234. Resposta: o valor comparticipado pela empresa é de 234 euros. Está feito. No exercício 4, a equipa organizadora de uma prova de trail pretende definir um percurso que passa obrigatoriamente pelos 5 postos de controle C1, C2, C3, C4 e C5. Na tabela 4 estão registadas as distâncias mínimas em metros entre cada um dos 2 postos de controle. Ok, eu já desenhei aqui o grafo. Normalmente, quando aparece uma tabela como esta, com distâncias, a gente faz
os pontinhos o mais afastados possíveis e, de preferência, até tentamos fazer, como eu fiz neste caso, um pentágono regular ou um hexágono regular. Ok? Agora, a tabela diz-me as distâncias de C1 até C2, 2770, 2770. C1, C3, 2400, 2260, 1780. Vamos aqui ao C2. C2, C3. C2, C3, 2370, 2360 e este aqui 2550. C3, C4, 2225 e 2660. Finalmente, C4, C5, 3100. Ok, já tenho aqui o meu grafo e agora a equipa organizadora decidiu que a prova teria início no posto de controle C2. Então o início é em C2 e terminaria num dos restantes postos de controle, ou seja, não é um circuito, ok? É um percurso, tá? Para definir o percurso, a equipa optou por aplicar o método a seguir descrito. Seleciona-se o posto de controle seguinte, tendo em conta que deve ser o mais próximo possível do C2, 2770, 2550, 2360, 2370. O mais pequenininho ou o mais perto é para o C4. Então, do C2 vou para o C4. Ou depois diz, se houver dois pontos à mesma distância, a seleção é aleatória. Ok. Procede-se como foi indicado no ponto anterior, não se repetindo nenhum posto de controle e terminando após a passagem por todos os postos de controle. Também é importante. Ok. De C4, o mais perto, bem, 2225, 2260, 3100. O mais perto é ir para o C3. Do C3, se eu for para C2, fechei o circuito, não posso. Então, de C3, 2400 ou 2660. O 2400 é mais curtinho e passo para C1. Do C1, só já tenho uma hipótese, que é ir parar ao C5. E até é a distância mais curta. Ok? Mas mesmo que não fosse, a única possibilidade seria ir para C5. Ok, já tenho o grafo desenhado. Vamos concluir. Determine o comprimento do percurso da prova respeitando as condições definidas pela equipa organizadora. Na sua resposta, deve apresentar um gráfico que resulta da aplicação do método descrito. O grafo está aqui desenhado, ok? A ordem de passagem pelos postos de controle. Então a resposta. A prova tem início em C2 e a ordem de passagem pelos postos é C2, C4, C4, C3, C3, C1, C1, C5. Termina em C5 após 8.765 metros. Porquê? 2.360 mais 2.225 mais 2.400 mais 1.780 igual a 8.765 metros. E pronto, por hoje é tudo. Espero que gostem, subscrevam, partilhem e comentem. Adeus, até uma próxima.